Irmãos queridos, nosso tema, o cristão e o meio ambiente, foi um tema que me solicitaram dos irmãos de uma outra convenção, a qual pertenci no passado, para eu escrever uma lição para a revista deles, né? É uma revista que eles têm quase que... tem mais de 50 anos, a revista deles, chama RED, revista da Convenção Batista Independente, uma convenção menor, lógico, do que a nossa. Ela é uma convenção de origem sueca e que os missionários chegaram no ano de 1910, 1912. O primeiro morreu no Rio de Janeiro por uma infecção grave que teve, nem chegou a fazer o ministério. O segundo foi parar no Rio Grande do Sul, no meio de uns irmãos suecos que moravam na região. E lá eles se instalaram, ficaram lá por um bom tempo, até que resolveram se ampliar e vieram para Paraná e São Paulo. Então, uma convenção que deve ter hoje, talvez aí alguma coisa próxima de 30, 40 mil membros só, né, no Brasil. Mas uma convenção bem fundamentada nos seus fundamentos. É uma batista com um viés pentecostal. Então, essa foi a revista que eu escrevi para eles. E o tema que eles me pediram, porque me pediram, né, já que eu nem sou membro mais lá da convenção, mas tenho ainda muito boa amizade, é porque eu trabalho na área de meio ambiente. Só que o meu ambiente que eu trabalho é o ambiente, a gente chama de microambiente. É um ambiente que está o trabalhador, onde ele está exposto num ambiente de trabalho, que tem ruído, tem calor, agentes químicos, essas coisas todas. Isso aí é o que eu faço há 50 anos. Mas quem faz isso tem um olhar para fora da fábrica também. Eu não pratico fora da fábrica, mas é o meu olhar. Então, a empresa que produz um certo produto não pode jogar no quintal do vizinho aquilo que não quer. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? E aqui está, nós temos poucos jovens hoje aqui, mas até uma sugestão de carreira que eu acho que vai ser bastante interessante, é quem for se formar para meio ambiente, né, que é uma coisa interessante, porque o mundo vai precisar de profissionais bons que cuidem do meio ambiente, uma vez que a própria sociedade ela tem a tendência de destruir o meio ambiente, então precisa ter alguém que vá cuidar da preservação do meio ambiente. O propósito, então, da lição, quando eu escrevi, e aí eu adaptei aqui para a nossa aula, né, essa aula, eu já dei essa aula para os irmãos de Porto Alegre, uma igreja grande em Porto Alegre, também dei aula também para o centro educacional que a convenção tem, que é apoio para os professores. Então, é a terceira vez que eu estou falando sobre esse tema. E cada vez que eu falo sobre o tema, eu altero alguma coisa. Mas o objetivo é que a gente possa refletir sobre essa postura enquanto crente sobre o meio ambiente. Dá a impressão que esse tema é um tema que foi adotado pelo pessoal chamado progressista, pessoal de esquerda, que estão sempre muito ativos, né? Você vê, por exemplo, essa semana nós tivemos aí um banzé danado na imprensa, porque houve um ambientalista, né, uma pessoa que se dedica aos índios na Amazônia, mais um jornalista também, que sumiram, né? Então, veja a repercussão que foi isso, duas pessoas totalmente desconhecidas para o grande público, e houve uma pressão internacional absurda da ONU, um monte de coisa para achar os caras, né? Isso. Então, veja que existem esses grupos, são muito ativos na imprensa para você cuidar disso, né? Então, lógico que são duas pessoas, são seres humanos, têm que ser encontrados, mas a pressão é tão grande porque o governo coloca quase que toda a sua força militar para andar aí um continente inteiro atrás de duas pessoas. Isso no final das contas, essa é a conta que vai chegar, né? Então, qual é a postura nossa em relação ao meio ambiente? Qual é a postura do crente quando ele cuida do seu lixo? Qual é a postura do crente enquanto ele cuida da água, né, na sua casa? Quando ele faz uma construção, como é que ele pensa no meio ambiente, né? E, obviamente, a Bíblia trata de todos os assuntos, né? E o meio ambiente ele também é tratado na Bíblia, talvez de uma maneira até que indireta, não diretamente, porque o objetivo lógico da palavra de Deus é o homem, a salvação do homem, a recuperação do homem. Mas o homem está nesse mundo, então muitas vezes os textos bíblicos se referem ao meio ambiente também, como nós vamos ver aqui. E acho que o mais importante, talvez no fim, é concluir que como que eu vou mudar a minha postura
para que não prejudique, enquanto crente, eu dei um testemunho positivo de que eu cuido do meio ambiente. Tá? Então, nós vamos continuar aqui a nossa aula. Eu quero colocar para vocês, só resumindo essa estatística, né, é de que existem números que mostram claramente que há um número significativo de mortes, né, relacionadas à poluição, no modo geral. Poluição do ar, a poluição da água, né, a poluição até da terra e todas essas coisas. Né? Então, isso é um dado que nós temos aí bem importante da ONU. Se fala de cerca de 9 milhões de mortes por ano em relação à poluição ambiental. Né? E quem mora nas grandes cidades são os mais afetados por isso, né? Porque nós inalamos um ar impuro, um ar que vem do queima de monóxido de carbono, queima de combustíveis fósseis, né? Nos grandes centros. Né? Então, São Paulo é uma cidade complicada nesse aspecto, né? De você inalar muita poluição mesmo. Né? Conseguiram colocar ali, muito bem. E também nós temos, por exemplo, a redução das áreas naturais para a plantação de fazenda. Eu sou de uma época lá dos anos 70, em que a destruição da natureza representava progresso. Então, quando os militares tomaram conta do Brasil, eles criaram a Transamazônica e tinha um repórter chamado Amaral Neto, os antigos vão lembrar dele, né? E ele divulgava as obras dos militares e mostrava aquelas grandes árvores sendo destruídas, porque chegando o progresso, chegando na Amazônia, não é? E tudo áreas devastadas. Ninguém naquela época pensava que aquilo seria um impacto muito grande no meio ambiente. Ele tratava aquilo como progresso. O progresso hoje para nós mudou de nome. Então, o progresso é assim, se você ter boas rodovias, você ter bons lugares, mas que tenha o lado da preservação da mata nativa. Então, também as grandes fazendas que nós temos, aqui no Brasil, nós temos um grande produtor de grãos, por exemplo. Né? Eu fiquei muito impressionado quando eu fiz uma viagem de Mato Grosso, de Cuiabá para o interior, rodei 400 quilômetros e dos meus 2 lados só tinha uma fazenda de soja, de algodão. Fora o que você viaja aqui no São Paulo, encontra cana-de-açúcar em tudo quanto é lugar. Então, quer dizer, o avanço do agronegócio, né, que é uma atividade econômica importante para o Brasil, traz, por outro lado, a devastação da floresta. Né? Aí eles deixam lá uma mancha no meio da plantação de mata nativa, mas, obviamente, que aquilo lá não vai resolver o problema, porque os animais precisam de bastante espaço para se reproduzir, para fazer todas essas coisas, né? O que a gente não consegue quando você faz essas grandes plantações. Então, se o agronegócio é a coisa mais importante no Brasil em termos de exportação, por outro lado, também uma devastação da natureza. Né? E não há muito equilíbrio quanto a relação a isso. Né? Outra coisa que eles falam é que, às vezes, quando você vai destruindo a mata, ou isso a ONU fala, destruindo a Mata Atlântica, as reservas naturais, você traz para a cidade muitos, o que eles chamam de patógenos, são os micro-animais, ou micro-insetos, que vêm com eles as doenças. Então, muitas das doenças que nós temos hoje vêm por causa da destruição desse meio ambiente que nós temos, e esses insetos não têm para onde ir, vêm para a cidade. Então, isso é uma preocupação grande que nós vamos ter. Certamente, nós em São Paulo, muitas das infecções respiratórias que nós temos, as crianças nascem com esse problema, isso é devido ao nosso clima aqui, que não é um clima bem tratado. Não é isso. Obviamente que há lugares no mundo piores que São Paulo. Né? A gente tem visto imagens da China, por exemplo, que o pessoal tem que nem trabalhar e tal, é a poluição que tem, dado que eles incentivaram demais a indústria sem nenhum cuidado com o meio ambiente. Vamos avançar um pouquinho aqui para ver se a gente consegue o próximo slide. Eles estão procurando lá, mas assim, há uma frase que é atribuída a Albert Einstein, que diz assim, não dá para falar que é bem o Albert Einstein, mas é alguém do gênio dele, na época dele, e ficou como se fosse Albert Einstein falando, se as abelhas desaparecessem, a humanidade morreria em 4 anos. Então, a gente às vezes olha para uma abelhinha e você nem gosta muito dela, porque ela pode te picar. Mas veja o papel importante da abelha na polimerização, né, das plantas. Né? Então, quando ela vai levando o pólenzinho para diferentes
flores, ela está fazendo esse trabalho da renovação da natureza. Né? E há uma preocupação já antiga, veja, isso aí é de 1940 e pouco, essa constatação, né? De que hoje nós temos, por exemplo, dificuldade em ter mel. Quem gosta de mel, é difícil achar mel natural, porque as abelhas estão desaparecendo. Né? Como destrói-se as flores, não tem como esse mel surgir. Tá? Então, isso é uma coisa, é um indicador importante que, se a abelha desaparecer, nós vamos desaparecer com ela. Porque não haverá a reflorestação da natureza. Né? Dá para ir para o próximo? Tá? Ok. Muito bem. Agora vamos colocar uma questão bíblica aqui, né? O texto que eu vou usar como texto introdutório, os irmãos que estão com as suas Bíblias depois poderão me acompanhar, porque eu não tenho o hábito aqui de pedir para ler, né? Então eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias. Bom, vai deixar a sua Bíblia aberta lá no primeiro capítulo de Gênesis, também capítulo 1, capítulo 2, mas esse texto que nós vamos ler antes aqui é de Levíticos, ele mostra que Deus nos deu a terra em concessão, né? Nós não somos dono da terra. Então o texto fala assim: a terra jamais será vendida em caráter definitivo, pois ela me pertence. Vocês são apenas estrangeiros arredentários que trabalham para mim. Então o conceito aqui, eu ponho o fogo onde eu quero, eu faço aquilo. Isso aí é um conceito antibíblico. E há muitos crentes que entendem isso mesmo. É por isso que não ligam para a terra, porque acham que a terra um dia vai ser destruída pelo fogo e tal, porque eu vou cuidar dela, né? Então, veja que uma preocupação de Deus em que você ia zelar pela terra, era a preocupação que a terra devia dar alimento para o homem. Então, no capítulo 1, versos 29 e 30, você fala que a natureza seria, então, prosperaria para dar alimento, né? E é curioso, eu até estou fazendo essa observação agora, que no capítulo 2, verso 5, né, o autor aqui diz assim, que até aquela época, quando Deus já tinha acabado a criação, não havia chuva sobre a terra, apenas uma neblina. Não é? Então, Deus, quando a chuva foi colocada por Deus sobre a terra, para fazer com que os vegetais frutificassem. Isso. Não é? Então, a ausência de chuva é um problema sério para a natureza. E Deus mandou a chuva exatamente para que a vegetação pudesse prosperar. Não é? E a função do homem, né, quando Deus coloca ele no jardim do Éden, é a função de administrar aquilo lá. E Deus deu autoridade para ele. Falou assim: olha, Adão, dá nome aí para os bichos que você quer. Olhou para um bicho e falou: você vai ser onça. Eu acho que você tem cara de elefante. Talvez olhou aqui algum e falou assim: você tem cara de tamanduá. Né? E aí todos os nomes que vieram, ele deu. Então, quando alguém dá nome para alguém, então pressupõe que ele tem autoridade. Ninguém menor dá autoridade para o maior, dá nome para o maior. Né? Nós, pais, escolhemos os nossos filhos. Tá? E alguns gostam, outros não gostam. Azar deles, certo? Porque se ele não gostou do nome, aí ele vai ficar com aquele com o resto da vida. Alguns até se sentem ridicularizados a vida inteira, vai para o juiz pedir para mudar de nome, porque a autoridade que lhe concedeu o nome, botou um nome infeliz. Uma vez eu tive um aluno que chamava assim 100 mil homens, é o nome dele. Como é que você chama? 100 mil homens. Né? Olha, eu me divirto com os nomes que alguns pais colocam. Né? Diz que uma certa situação, uma pessoa estava no consultório médico e foram chamando os pacientes, né? E no final ficou um aqui. Aí quando chegou a médica, falou assim, chamou assim, falou: Walt Disney. E ninguém respondeu, só tinha uma pessoa. Falou assim: mas como é seu nome? Valdinei. Não é? Então o pai achou bonito colocar o Walt Disney, só que na pronúncia não sabia falar. Né? Então ficou essas coisas aí que as crianças padecem, né? Tá? Desses aspectos. Então o homem competia assim. Outra coisa interessante é que quando Deus criou todas as coisas, e depois de criar todas as coisas, ele falou: vou criar um jardim agora. E na Bíblia aparecem alguns jardins,
Jardim das Oliveiras, Monte das Oliveiras, Jardim disso, Jardim daquilo. Dá a ideia de que era um lugar especial. E aí Deus criou o Jardim do Éden, que para os hebreus foi traduzido como paraíso. E até um certo sentido, que parece que fazer alguma coisa um pouco distante, assim, meio isolado. Então você pensa assim, Deus criou todas as coisas, e depois de criar tudo, e achar que aquilo estava muito bom, Ele falou, vou colocar agora o homem num jardim. Achou um lugar especial, lá que eu vou colocar você. Né? E botou o homem e a mulher lá. Tá? Pode ser o próximo, irmão, querido? Muito bem. E aí nós encontramos, então, agora, essa expressão que Paulo fala assim, tudo que Deus criou é bom. Não é? Então, o apóstolo aqui devia admirar todas as coisas, como nós às vezes fazemos, né? Você se admira de tantas coisas, né? Admira, às vezes, quando você vai para, por exemplo, um lugar como Cataratas do Iguaçu, que coisa espetacular aquilo, né? Quando você vai para Gramado, vai para Campos do Jordão e tal. E quando você vai para o deserto, será que é bonito? O deserto é bonito, irmãos. Você fica encantado com o deserto. Não tem uma flor, mas ele é bonito, não é? Que coisa boa é você também, às vezes, estar no deserto e você ter essa visão de que o deserto é bonito, né? Nós tivemos algumas oportunidades de estar no deserto, tanto no Arizona, nos Estados Unidos, e como também tivemos recentemente lá no Israel, na Jordânia, na verdade, né? No deserto, fizemos um passeio pelo deserto, e aquelas rochas, aqueles formatos, a cor da areia, né? E quando o sol aparece, dá um cenário tão lindo. Então a gente pode falar assim, tudo que Deus criou é bom. Não é? Vamos ver o texto de Gênesis agora. Nós vamos passar ali devagarinho para mim, né? Se você abrir em Gênesis capítulo 1, você vai ver que existem 7 expressões que Deus se admira daquilo que Ele está criando, né? No capítulo 1, verso 4, diz o texto assim, e viu Deus que a luz era boa, quando Deus cria a luz, né? Na verdade, a terra que estava, como algumas traduções falam caos, ou ela estava desolada, ela não tinha forma, né? Era uma coisa estranha. Aí Deus começa a dar ordem na terra, né? A primeira coisa, a luz. E diz o texto assim, viu Deus que a luz era boa. Depois, no verso 10, Deus faz uma separação entre a água e a parte seca. E diz o texto, viu Deus que era bom separar a água da parte seca. No verso 12, produziu relva, né? Então, já começou a estar uma pequena vegetação. Viu Deus que era bom. No verso 18... Deus faz a separação da luz e das trevas, viu Deus que era bom. E aí Deus cria os animais, era bom. E os animais domésticos, era bom. E os selvagens também eram bons, também, né? Acho que até a cobra Deus achou que era coisa boa, né? Mas tudo que Deus fez era bom. Aí Ele vem e cria o homem, era bom. Aí Deus cria a mulher, a última da sua criação. E aí Deus olha tudo, a mulher vem com uma cereja do bolo, assim, né? Tá tudo bonito, luz, mar, a vegetação, os animais, e cria a mulher. Aí o verso fala assim, e viu Deus que era muito bom. A mulher fez com que Deus colocasse um advérbio de intensidade aí, não é? O saudoso pastor Pedro Mendes, quando fazia casamento, ele queria ser romântico, ele falava assim, querida irmã, hoje é sua noiva, e Deus fez você né? Imagina ele casando aqui a Karine com o irmão Milton, né? Pastor Milton, né? Falei, Karine, querida, Deus fez você para o pastor Milton, e ele viu que era muito bom, não é? Nesse aspecto assim romântico que ele tinha. Então, tudo que Deus fez é bom. Para frente, irmãos queridos, vamos lá. Agora, aqui tem um pensamento teológico que eu gostei bastante, atribuído a Santo Agostinho, né, bispo de Hipona. Quando ele fala, ele compara a graça, ou o estado de graça, com o Éden, né? Então, na obra dele, na obra que ele criou, ele escreve assim, a respeito do gozo de um bem presente,
o primeiro homem era mais feliz no paraíso, no Éden, do que qualquer justo na debilidade dessa vida mortal. Viver no jardim do Éden, plantado por Deus, em harmonia com a natureza e com o Criador, é um estado de graça. Então, a gente às vezes fala assim, graça de Deus, a graça é maravilhosa, eu não merecia nada, mas agora eu estou na graça de Deus. Mas às vezes a pessoa não tem bem a ideia, o conceito, a imagem do que é estar na graça de Deus. E aí Agostinho leva a sua imaginação lá para o Éden, fala, lá estava o Adão e a Eva num paraíso que havia harmonia. Tudo que Deus fez era bonito lá, não é? E ele tinha harmonia com o Criador. Então a figura do Éden, para Agostinho, ela está na graça de Deus, o estado da graça, está em harmonia, em equilíbrio com o Criador. O que nós temos dificuldades hoje no meio ambiente é ter equilíbrio entre o progresso, o desenvolvimento, as fazendas, as grandes obras, mineração e tudo isso com a natureza. Nós temos a dificuldade de ter esse equilíbrio, não é? Próximo, irmão querido. Vamos lá. Aí nós vamos encontrar um pensamento também do grande pesquisador Jacques Cousteau, né? Morto aí há se não me falha a memória, uns 20 anos atrás. Ele percorria os mares com seu navio de laboratório e, obviamente, já naquela época, ele observava o lixo que ia para o mar, né? Que a gente vive vendo na televisão. E a pessoa joga o lixo no riacho, o riacho vai para o rio vai para o mar, e lá vamos ver plásticos, colchão, sofá, TV, carro, e a pessoa acha que o mar resolve o problema, né? E aí Cousteau escreve assim, água e ar, dois fluidos essenciais que sustentam a vida, tornaram-se latas do lixo global. Então se joga para a atmosfera, né, que eu não tenho filtro nenhum na minha empresa, e eu jogo no lixo aquilo que eu não quero, achando que o mar vai resolver o problema, né? O próximo, querido, vamos lá. E aí, agora eu queria que você pensasse comigo, irmãos, do ponto de vista bíblico, como foi que Deus talvez tenha ensinado os hebreus a terem um planejamento sanitário, né? E eu fiquei pensando, então, nos 600 mil homens que saíram do Egito, diz a Bíblia. E aí eu fiz uma conta pensando numa família pequena, uma família moderna talvez. O marido, a mulher e um filho. Então eu chego a uma conta de que 2 milhões de pessoas saíram do Egito para andar no deserto. Vamos pensar agora como engenheiro sanitarista ou cuidar do meio ambiente. Qual é o impacto de 2 milhões de pessoas caminhando no deserto? Diz a Bíblia que morreram. Todos morreram, ou 99,9% morreram. Então eu calculei 136 funerais dia, na média. O dia que eles tinham uma encrenca com algum outro povo, morria mais gente. Então, 103 funerais dia. Aonde colocavam os mortos? Não podia deixar o relento. Então, devia ter coveiros, todo dia, abrir cova, enterrar lá no deserto 136 corpos. Fiz uma conta aqui, achando uma média aí nos sites aí de quanto que alguém produz de fezes e urina. Cheguei à conta de 400 toneladas de fezes dia. Foi onde isso? Né? 2 milhões de litros de urina. Né? Isso tinha que ser cuidado todo dia. Né? Isso. Então você veja que a experiência dos hebreus necessariamente tinha que ter alguém cuidando do meio ambiente, caso contrário viraria uma sujeira, uma imundície tão grande, a contaminação de tudo quanto é ordem, e eles teriam morrido antes de 40 anos, se não tivesse esse zelo por isso aí. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? Não é? Bom, disso aí nós vamos encontrar uma outra coisa interessante, que são os mandamentos que Deus começa a dar para eles no deserto, né? E aí aparecem muitos mandamentos que são de asepsia, cuidado pessoal, higiene pessoal.
Aí alguém fala assim, não, mas por que o judeu tem que achar que vai se contaminar com tudo isso aí? Então tem esse lado, que eu diria assim, que é um lado meio, vamos supor assim, de adoração a Deus, o homem tem que ser limpo diante de Deus, né? Uma alusão ao pecado, talvez, mas tem um lado muito mais importante, que é o lado da asepsia, de não haver contaminação com aquilo. Então, dos 613 mandamentos que um rabino famoso aí conseguiu compilar dos livros de Êxodo, Levítico, Deuteronômio, 28 mandamentos são sobre alimento, de como é que se tratava o alimento. Isso. Veja que, logo no começo, quando caiu o maná, Deus falou, vocês só vão pegar o que for necessário para comer. O resto vocês não peguem, não levem para casa, porque ele se estraga lá. Então, já tinham cuidado de não deixar a coisa contaminada dentro das tendas, né? 5 era sobre abate de animais. Cuidado para que você não pudesse ser rude com os animais, tinha que ter um certo cuidado para não ser cruel com os animais, assim vai. 6 para evitar contato com cadáveres, que é uma coisa que o judeu até hoje foge, que nem o diabo foge da cruz, né? E 8 para se livrar dos leprosos. Veja, tudo isso tem um lado de asepsia, de cuidado, de higiene, né? A palavra higiene vem do grego chamado Higeia. Higeia, da mitologia grega, era uma deusa, filha de Esculápio, que era médico, né? Então, na mitologia grega, o Esculápio era médico. E a filha, Higeia, ela cuidava da asepsia dos pacientes, ajudava o pai no tratamento das doenças. Isso no conceito grego. Daí vem a palavra higiene, né? Que a gente fala higiene ambiental, higiene pessoal, e na minha área, por exemplo, é higiene ocupacional, quer dizer, a asepsia do ambiente. Esse rabino que trabalhou aqui em São Paulo, ele fala assim, uma das abordagens encontradas para justificar normas do Kehut, é difícil pronunciar esse nome, que é a comida dos hebreus, a comida dos judeus, que ela tem que ter todo esse cuidado, desde quando ela é produzida até ela ser descartada, né? Leva em conta as questões sanitárias e médicas, né? E é interessante, quando você começa a observar alguns movimentos, que parece que há entre aspas, um retrocesso para muita gente adotar a dieta hebreia, porque eles são muito mais cuidadosos no abate dos animais e mistura de alimento A com alimento B. Isso está havendo um modernismo em cima disso, um remodernismo, que a gente pode falar dessa forma, né? Então, o judeu não vai comer, por exemplo, não podia comer no deserto camarão, não podia comer nada que rastejava, porque são animais tipicamente que trazem infecção, né? Então, veja que, do ponto de vista bíblico, já havia entre os mandamentos a ideia pedagógica, didática, de que a gente tinha que se cuidar para não haver contaminação ambiental, né? E, quando eu viajei do Sinai para o Cairo, viajamos 6, 7 horas dentro de uma van. Você ficava olhando aquilo lá, só tem areia, só tem lá. E eu fico pensando agora, onde foi que enfiaram 2 milhões de mortos, né? Foi um negócio meio louco, tá? Vamos para frente, irmãos? Bom, eu coloquei algumas coisas assim um pouco mais de informação, não vou me deter muito nesses dados, né? Que o Brasil é um país que cuida pouco do resíduo sólido. Então, aquilo que a gente descarta, né, não há tratamento adequado nisso. Nós temos apenas 2% de coisas recicladas. É muito pouca coisa, né, em relação ao que a gente produz de lixo, né? Só temos 3.000 aterros controlados. Muitas cidades a gente joga o lixo e ninguém controla nada daquilo lá, né? Às vezes dá vergonha de ver o lixo sendo despejado pelos caminhões e algumas pessoas bem pobres correm para lá para ver se acha algum alimento naquele negócio. Isso é uma coisa mais humilhante para mim, é ver o ser humano ir buscar do lixo, né? Isso eu diria, não é mais só um aspecto do meio ambiente, é uma questão quase que humanitária, de você tem que impedir esse tipo de coisa, tem que ter uma ação social para dar alimento para esse povo, para não ter que comer lixo do lixo. Isso é uma grande vergonha, né? Vamos para frente um pouquinho, irmãos. Agora, eu coloquei também uma tabela para mostrar a vocês que as coisas demoram muito tempo para entrar em decomposição. Tem coisa que nunca vai se decompor. Quando você jogar na natureza, nunca vai sumir. Vidro, cerâmica, por exemplo.
Então, hoje, quando se faz escavação de alguns lugares aí para os estudos arqueológicos, vai encontrar cerâmica. Tem quantos mil anos aquilo? Nunca vai se decompor. Não é nem vidro, nem nada. Tá? Outra coisa que é complicadíssima, por exemplo, são pneus. 600 anos para se decompor. E muita gente, às vezes, o brasileiro tem uma mania, vai levar o carro para trocar pneu, ou o cara pergunta, o senhor vai ficar com os seus pneus? Lógico que eu vou fazer. O que o senhor vai fazer com o seu pneu? Talvez eu venda. Ele não vai vender nunca, ninguém quer aquele pneu. Tá? Ou ele vai colocar no fundo do quintal para criar dengue, nisso. E fica aqueles pneus, aquelas coisas. Pneu é uma coisa que não pode levar para casa, pneu tem que entregar para alguém reciclar aquilo, fazer alguma outra coisa, porque é uma coisa difícil de se decompor. E aí tem vários exemplos ali. Você vê plásticos, é outra coisa que nós estamos agora juntando plástico para valer. Porque com os deliveries, com a comida que você está comprando, montanhas e montanhas de plástico que nós estamos tendo. Isso vai levar 100 anos, no mínimo, para ele se decompor. Nós vamos ter, no futuro, se morrer a humanidade, aparecer um ET, vai chegar aqui e falar assim, mas quem será que vivia nesse planeta? Aí o ET2 fala assim para o ET1, acho que aqui era uma fábrica de plástico. Então, a nossa consciência tem que estar aqui. Aquilo que eu estou descartando, quanto tempo demora para desaparecer? Isso é uma coisa que nós temos que mudar o nosso pensamento. E aí vamos encontrar alguns animais que sofrem mais. Eu coloquei uma imagem de uma tartaruga que come, pega os plásticos e morre, e assim vai. Vários animais morrem disso. Próximo, por favor, irmão. Uma coisa, meus irmãos, que eu fico indignado é com gente lavando calçada, com água limpa. Isso é hábito. A pessoa pega água limpa, água potável, que custa uma fortuna para ser tratada, para empurrar ali um lixinho. Que preguiça de catar com a mão, catar com uma vassoura. Quantos litros de água está jogando fora? Água boa está jogando fora. Não é? Teve um dia que eu repreendi uma mulher, ela ficou brava comigo. Eu falei, o que você está fazendo? Lavando a sua calçada com jato d'água e tal. Sabe quanto custa? Porque ela não pagava a conta daquela empresa, Porque quando você paga a sua água, você sabe quanto custa isso, Muita gente não tem ideia de quanto custa a água, porque você mora num condomínio, às vezes a sua água está rachada. Mas quem tem água para pagar em casa, sabe quanto custa a água. Então, não vai fazer isso nunca, Tá? E a água é uma coisa, é um bem que vai acabar. Tá? Vai acabar. Vai chegar daqui 30, 40 anos, vão pagar o litro de água mais caro que o litro de gasolina, com certeza. Isso. Porque não tem água no mundo, a água está contaminada. O Brasil é um país privilegiado, porque ele tem muita água potável. E tem ainda o que eles dizem que são como se fossem rios debaixo da terra, os lençóis freáticos, impressionantes. Então, se a gente soubesse de fazer essa gestão, esse seria o nosso melhor produto de exportação no futuro, essa água potável. Isso. Coisa doida. Então, isso devia ser uma bênção que Deus escondeu aqui. Mas se a gente não cuidar disso, não vamos conseguir vender para ninguém, porque a água está contaminada. Próximo, irmão querido. Bom, vamos pensar na igreja agora. O que a igreja tem a ver com o meio ambiente, Até consegui umas imagens ali de alguém lá, acho que foi isso aí, eu anotei em algum lugar, escrevi, mas não sei se não é Dinamarca, é um daqueles países ali. O cara fez no quintal da casa dele uma igreja verde. Então, os países aí como Suécia, Suíça, Dinamarca, Noruega, acho que é da Noruega. Ele tem essa grande preocupação. Acho que não sei se é Nova Zelândia, não me lembro agora que eu... A terceira Nova Zelândia, das minhas anotações, é Nova Zelândia. Tá? Então, é apenas uma ilustração de uma igreja que se preocupa com o verde. E aí eu fui buscar um fundamento para isso. Aí eu encontro o texto de Paulo, que ele fala assim, nós proclamamos a Jesus, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Aí eu fico no perfeito em Cristo. Então, o homem que nós estamos cuidando aqui na igreja não é só aquele que vai ser perfeito porque seus pecados vão ser perdoados, mas ele vai ter uma perfeição do ponto de vista de caráter. Nós temos que mudar o caráter do pecador, não é? E que muitas vezes ele vem corrompido,
ou pelos hábitos de corrupção, ou por hábito de violência, ou por hábito de bebidas. Então, ele tem que ter uma postura ética, um cidadão perfeito diante de Cristo. E aí nós encontramos aí uma brecha para colocar, por que não ensinar aos nossos jovens, aos nossos irmãos, como cuidar do nosso meio ambiente, faz parte da cidadania. Então, o crente nunca poderia pegar seu lixo, aquele que sobrou lá da construção, você fez uma obra, uma reforminha lá. Aí fala assim, eu vou ter que pagar uma caçamba para esse negócio, porque a caçamba é cara. Aí você fala, não paga não, põe isso aí num saco aí, ó. Aí depois põe dentro do carro, quando achar um terreno vazio, você joga lá. Pode fazer isso aí. Porque você acha que o seu lixo vai desaparecer? Não. Então, nós temos que ter esse tipo de cuidado, quer dizer, isso é caráter, de não deixar o que é nosso para o outro cuidar. Veja que não é questão de religião. Se você pegar, por exemplo, os japoneses, quando vão no estádio, eles vão, comem, bebem e tal, no final do jogo, cada um pega um saco de lixo e recolhe o seu próprio lixo e leva embora. Não é? Isso é questão de cultura. Aqui na igreja, quando nós servimos a ceia, o irmão recebeu o seu copinho de plástico. E o que você faz com ele? Você deixa ele debaixo do banco, porque achando que a Verônica vai pegar no dia seguinte? Não é? Então, começa às vezes com pequenos detalhes, né? Às vezes, quando eu ajudei aqui a servir a ceia, aí eu corri de banco em banco, recolhendo para ninguém deixar debaixo do banco, nem o copo d'água. Já começa por aqui, esses detalhes, de você não vai deixar para alguém pegar o seu lixo. Para frente, irmão. Ok, eu gosto muito do John Piper, né? E aí perguntaram para ele como é que o cliente devia se preocupar com o meio ambiente. Aí ele responde assim, que a melhor resposta está no amar o próximo, como amamos a nós mesmos. Não acho que o argumento do fato de que a terra será renovada algum dia seja o melhor argumento para explicar por que você deve se preocupar com água potável. Você se preocupa com água potável porque ama seu vizinho, seus netos e as pessoas em geral. Então, quer dizer, eu me preocupo com o meio ambiente porque se eu não me preocupar, a água vai ser contaminada, toda a população vai sofrer. Isso. Então, eu me preocupo com o Covid, muitas vezes tenho que usar máscara quando é uma coisa desagradável, porque eu não quero que o meu próximo seja contaminado por ele. Né? Então, eu tenho uma preocupação com o meu vizinho, isso, por isso que eu faço isso. Né? Porque se eu for egoísta, eu não vou querer usar. Né? Para frente, irmãos. Aí eu coloquei aqui um código de cores. Vocês devem ter visto que a nossa própria igreja aqui tem um sistema de lixo aqui. Acho que nós só temos 3 cestos, se não me falha a memória, não é isso? Alguém sabe as cores dos cestos aqui? Alguém prestou atenção nisso? Está aí faz 50 anos, não é? Às vezes a gente compra só 3, né? Mas são 10 cores, que cada cor representa um tipo de material para ser descartado. Né? Provavelmente aqui, eu até ia ter visto isso antes da aula, mas eu acabei não prestando atenção, mas deve ter lá alguma coisa que é lixo orgânico, que deve ser aquele marronzinho, tende para o marrom, né? Alguma coisa para plástico, que deve ser o vermelho, e não sei o terceiro que nós temos aqui. Hein? Verde e amarelo também, né? O amarelo ali é para metal também. Agora, irmãos, uma coisa que eu queria alertar vocês muito seriamente. Nós jogamos no lixo coisas que são altamente tóxicas. Por exemplo, pilhas, baterias. Tem níquel, tem cádmio, tem ferro. São metais. Isso é altamente tóxico. Isso entra na água, entra no negócio, você vai inalar isso, vai ter doenças seríssimas. Outra coisa perigosa é mercúrio. Tá? É que, felizmente, a tecnologia resolveu parte do problema, porque nós estamos usando LED agora, que não usa mais mercúrio. Mas quem tem lâmpada fluorescente, tem mercúrio. A luz provocada aquelas lâmpadas fluorescentes, ela é uma fotoionização do mercúrio que está em vapor lá dentro. Então, se você pega uma lâmpada fluorescente e coloca no lixo, você jogou mercúrio. O mercúrio é altamente tóxico. O mercúrio é usado para fazer amálgama do ouro. Então, a Amazônia, hoje, com os garimpeiros que são ilegais, eles usam mercúrio. E o mercúrio cai na água e vai parar na planta. O peixe come a planta e você come o peixe. Então, tem muita gente com doença na Amazônia,
Até há um tempo atrás, disseram que até a eterna candidata Marina da Silva tinha doença porque ela comeu peixe contaminado. Não sei se é verdade ou não. O que eu sei que é verdade é que no Japão, no final dos anos 50, entre 57 e 58, jogou no mar toneladas de mercúrio, numa fábrica lá. E caíram aquilo nas plantas e as aldeias ali do lado começaram a ter crianças todas defeituosas, inúmeras delas. Começaram com os cachorros começaram a ter um problema neurológico de ficava rodando assim sem parar, depois apareceram crianças defeituosas por causa do mercúrio. Então, quando a gente vai descartar metais, não joga de qualquer jeito. Infelizmente, existem poucos lugares que você vai dizer, aqui, põe a sua pilha aqui. Né? Até eu colocaria uma sugestão aqui para a igreja de que a gente deveria ter, talvez, uma questão de mais assim de contribuição. Vamos criar um cesto só para pilhas. Os irmãos podem trazer a pilha aqui para a igreja. E nós vamos achar alguém que saiba descartar a pilha. Também não vamos pegar a pilha aqui e jogar no vizinho, certo? Nós vamos achar alguém especializado em descartar a pilha. Isso é um trabalho prático. Por fim, o nosso último slide, eu queria dizer assim, irmãos, que coisa bela é poder olhar a natureza e glorificar a Deus. Não é? Não é coisa linda? Não é? Você vê tudo que Deus criou, você vai num parque. Que coisa linda que é isso, glorificar a Deus. A beleza da natureza, ela serve para nós, para dizer como salmista, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Né? Eu me lembro uma vez que a gente estava nos Estados Unidos, num parque nacional lá, e era bem alto, uns quase 3 mil metros de altitude, tinha uma visão espetacular. Aí veio na minha mente assim, falei, como eu gostaria de ter um coral aqui, que pudesse cantar aqui nesse alto, com sons potentíssimos, né? Hinos de louvor a Deus, né, Gamaliel? Vai estar você lá em cima de uma pedra, lá com piano, tocando, com coral, e olhando aquilo, que inspiração linda que é poder olhar a natureza e glorificar a Deus e cantar, exaltar o nome do nosso Deus. Mas se tiver lixo lá embaixo, irmãos, não vai dar para louvar, vai? Não vai, né? Então tá, aqui é a minha reflexão sobre o meio ambiente, do ponto de vista bíblico, na minha melhor concepção. Que vocês possam pensar comigo, vou descer aqui daqui a pouco e a gente vai poder debater algumas coisas. Essa aula vai estar também gravada, vai estar no meu canal, aí se vocês depois vão poder passar o próximo slide, tá? Eu sempre coloco os vídeos que eu tenho aqui na igreja e outros que eu gravei em outros lugares, nesse canal do YouTube, vocês poderão me acompanhar lá se vocês quiserem. Deus te abençoe, muito obrigado pela atenção, irmãos.